recebo muito spam. Normalmente ignoro-os. Algumas pessoas dizem que o spam está a destruir a internet. O crime na internet vai aumentar nas próximas décadas. As pessoas estão a perder dezenas de milhares de dólares das suas contas bancárias. Normalmente também os ignoro. As pessoas ainda não tomaram consciência do tipo de problemas graves que estas invasões estão a provocar. E se parar de ignorar o spam? O spam promete tornar-me mais rico, magro, inteligente, atraente, cabeludo e feliz. Mas se responder a isso, será que vou melhorar a minha vida? Ou vou destruir a internet? Spam. Se quiser ficar em forma, esta é uma maneira de o conseguir. E esta é outra. A friendly face inside the headlines of your inbox. Don't shoot the messenger. I only wanna be a friend. 1,000 things I'd love to send. So open up your heart and press reply. I am spam. Shorter, faster, longer, better. Caso não tenha ainda adivinhado, comecei a responder ao meu spam. Comprei alguns produtos para ver se melhoravam assim tanto a minha vida como afirmam nos anúncios. Reconheço esse livro. Entretanto, irei aprender tudo o que preciso de saber acerca do spam. A definição mais simples de spam é de um e-mail enviado em grandes quantidades para pessoas que não pediram. Quero dizer, se me pedirem para dizer enviem-me os seus anúncios maravilhosos, isso não é spam. Mas se eu os tentar impingir às pessoas, então isso é spam e não devo fazer. E há muito mais spam do que e-mails verdadeiros. Mas de onde veio este spam e como adquiriu esse nome? Para encontrar a resposta a isso, tenho de começar em Austin, no Minnesota. Minnesota é a terra dos 10.000 lagos e a terra natal do spam. Já chegamos? Na verdade, aqui em Austin, as ruas estão cobertas de spam. Bem, está na cidade americana do spam, que fica em Austin, no Minnesota. A cidade americana do spam recebeu este nome porque este é o lar da Hormel Foods e do mundialmente conhecido Museu de Spam. O spam foi inventado em 1937 e é a abreviação de Spiced Ham, presunto curado. Mas como é que o e-mail foi apelidado de spam? A história de como se lembraram desse nome acho que está ligada aos sketches dos Monty Python. Quando um termo de calão surge desta forma, não há muito que possamos fazer. Hormel faz a distinção de uma forma muito clara. Spam, em letras maiúsculas, é comestível. Spam, em letras minúsculas, não é. A questão principal, respeitando as diretrizes da nossa página de internet, é tentar assegurar que as pessoas consigam distinguir um do outro. Se bem que, quando se trata de gramática e ortografia, a maioria dos spammers não fazem a mínima ideia. Neste momento, Austin é um bom sítio para visitar, mas como é óbvio, estou à espera do outro tipo de spam. Tem existido grandes progressos no que toca ao aumento do pénis. Com 100% de garantias, todos os benefícios são permanentes. Agora é só esperar. Parece que tenho algum tempo disponível, mas felizmente o meu hotel tem alta velocidade. Londres, Inglaterra. A casa da rainha, dos autocarros de 2 andares e do homem que o batizou de spam em letras minúsculas. Bem, não me consigo mesmo lembrar de nenhuma das falas. Egg and spam, egg bacon and spam, egg bacon sausage and spam. Estava a fazer batota, porque estava a ler aquilo tudo de um quadro. Acham que conseguia acertar todas as vezes no número certo de spams? Estava a ler o ponto. A palavra spam foi repetida mais de 100 vezes no sketch, abafando gradualmente o resto do diálogo. E foi nisso que o e-mail se tornou.
O número de spam não solicitado está a tornar-se cada vez maior e superior ao das mensagens legítimas que recebemos. Naqueles tempos não tínhamos permissão para dizer o nome de marcas registadas na BBC, por isso essa questão foi levantada pelo nosso diretor, mas dissemos que spam é um nome genérico, não é uma marca registada. Vai correr tudo bem, vai correr tudo bem, não sei como, mas conseguimos escapar. Tenho de confessar que nunca mais consumi spam desde que deixei a escola. Há cerca de 40 anos que estou livre de spam. Gostava que a minha caixa de correio eletrónico estivesse livre de spam. Agora tenho recebido vários tipos de ofertas fantásticas de certificados de ações e coisas desse tipo. Ironicamente, Terry tornou-se numa vítima da epidemia que ele mesmo batizou. E várias princesas africanas e pessoas deste tipo. Acho que a internet é uma coisa maravilhosa. E estarei preparado para tolerar um pouco de spam para poder usufruir da liberdade da internet. Quem é que realmente compra estas coisas? Alguém compra coisas através do spam? Alguém deve comprar muitas coisas ao spammer, porque estão nisto evidentemente pelo dinheiro. E se não estivessem a ganhar dinheiro, não faziam. Enviar e-mails é de graça. Por isso, os spammers podem dar-se ao luxo de enviar milhões de spam, esperando que apenas um faça a ligação com um cliente rentável e dê lugar a uma venda. A essência de enviar spam é o facto de alguém financiar os anúncios dos spammers. Quer dizer, quando enviamos milhões de e-mails, o receptor, na verdade, suporta a maior parte dos custos de receber o e-mail. Por isso é capaz de custar 1 cêntimo para enviar 100 mensagens, enquanto me custa 1 cêntimo para o processar e receber. Isso não é publicidade, isso é um parasita. Mas os parasitas já existem há muito tempo. Na verdade, há 100 anos tivemos um problema com o spam, nos telegramas. Desde então, os faxes começaram a receber faxes com lixo. Os telefones oferecem-nos o telemarketing e a porta, os vendedores de enciclopédias. Muitas pessoas tentaram travar o spam, particularmente Bill Gates, que previu o seu fim em 2006. Infelizmente para Bill e para nós, o spam ainda anda por cá. Se não lidarmos com o problema do spam, vão acabar por acontecer algumas coisas más. Atualmente recebemos cerca de 80 a 90% de spam. Se passarmos dos 90% para os 95% de spam, isso significa que a quantidade de spam duplicou. Se passarmos dos 95% para os 98%, é novamente mais do dobro. Isto significa que aqueles que querem receber o nosso e-mail têm de duplicar a quantidade de equipamento, quantidade de pessoal, a quantidade do que estamos a pagar para receber a quantidade real de e-mails que pretendemos. Por isso, uma coisa é certa, está simplesmente a tornar o preço dos e-mails menos acessível para os ISP e para os provedores. Um desses provedores de serviços de internet é a América Online, um dos maiores ISP mundiais. A segurança da rede deles é operada a partir deste bunker secreto. Vamos agora levá-lo lá atrás, ao nosso centro de operações das redes de comunicação. Temos os nossos monitores a vigiar 24 horas por dia toda a rede da AOL e também da internet, assim como o nosso combate ao spam é, de um modo geral, a nossa monitorização do sistema de e-mails. Está bem. Tudo a partir do mesmo sítio. O centro de operações de rede da AOL foi desenhado a partir de uma sala de controle da NASA. É aqui que o spam encontra o seu fim. Atualmente acho que são cerca de 2 mil milhões de e-mails por dia que estamos a bloquear. Estamos a entregar provavelmente cerca de 400 milhões de e-mails legítimos. Os spammers tentam penetrar as defesas da AOL com ataques de dicionários. O spammer inventa uma série de nomes de utilizadores e envia-lhes um e-mail. Qualquer e-mail que não for devolvido indica que aquele endereço está ativo e pode ser adicionado a uma lista de correio. Se a AOL detectar uma grande quantidade deste tipo de tráfego a chegar à sua rede, pode cortar a ligação e despistar o spammer. Se entregarmos tudo o que chega aos nossos canais, estaríamos a acrescentar cerca de 25 a 80 e-mails adicionais à caixa de correio de cada membro, todos os dias. Mas depois, após nós, é tudo lixo. Geralmente, a esmagadora maioria do que processamos é a unidade de aumento do material. Enquanto gravávamos este documentário, andei a verificar o meu e-mail. Ao longo dos últimos 4 meses recebi cerca de 6.500 spam. 39% desses spam eram sobre aumentar o meu pénis. Obrigado por comprar um dos nossos produtos online. Cada um destes vale $7. Estes adesivos vão aumentar o meu... Bem, vão melhorar a minha vida. É para isso que eles servem.
A única maneira que conhecemos para aumentar o tamanho de um pênis é com pesos e contração. Mas o uso prolongado de pesos ou contração no pênis danifica a sua função erétil. Qualquer homem que queira pendurar 7,5 kg de tijolos no seu pênis vai aumentar-lhe o tamanho, mas ele não vai funcionar. Para mim, tem a simples aparência de ligaduras. Aquilo que faço enquanto cirurgião é tornar o pênis maior dentro dos limites da segurança. Estas coisas não estão a resultar. E depois do procedimento ainda continua a funcionar. Por outras palavras, continua a ter ereções. Ainda não tive um único paciente que estivesse preparado para trocar ereções por comprimento. No entanto, os spammers continuam a prometer constantemente mais comprimento sem cirurgia. Não esperam que fique assim tão grande. Os aparelhos a vácuo foram usados por homens com disfunções eréteis porque provocam engurgitamento. A minha bochecha está a ser sugada. Se usarem isto durante um período de tempo prolongado, podem acabar por ficar com uma condição patológica chamada linfedema, que é um inchaço da pele, e isso danifica o pênis. Existem mais de 40 mil milhões de mensagens spam a circular no ciberespaço diariamente. Mas a 3 de maio de 1978 havia apenas uma. De acordo com o livro de recordes do Guinness, o primeiro e-mail comercial em massa foi enviado por um homem chamado Gary Turk. Olá, Gary. Na altura em que a internet ainda era uma rede militar. Foi financiado pelos militares através da Defense Advanced Research Project Agency, conhecida por DARPA ou ARPA para abreviar, e eles criaram a ARPANET. A ARPANET foi criada no auge da Guerra Fria como uma rede de comunicações descentralizada capaz de sobreviver a um ataque nuclear. Entretanto, Gary era um comerciante da costa este que tentava vender a nova linha de computadores da Digital na costa oeste. Procurámos em listas de endereço e telefónica e tudo mais, e depois surgiu uma ideia. Por que é que não enviamos um e-mail a todas essas pessoas? Como conseguiu os endereços de e-mail? Naqueles tempos existia um livro de endereços impressos e juntámos cerca de 400 nomes e depois o meu diretor de programas escreveu todos esses nomes. Escreveu-os à mão? Escreveu-os à mão. Quanto tempo é que isso levou? Fez aquilo em cerca de uma semana. Não passou o tempo todo a fazer aquilo e eu estava a escrever o convite. O senhor enviou um spam para... Claro que na altura não era chamado spam. Que nome lhe davam? Bem, era apenas um e-mail. Ah, está bem. E está registado no livro do Guinness como primeiro e-mail de distribuição em massa, não solicitado. Conseguiu algumas vendas? Arrecadámos cerca de 10 a 12 milhões de dólares com as vendas do sistema ARPANET ao longo dos 3 anos que se seguiram. Ok. Por isso fez com que tudo tivesse valido a pena. Na sexta-feira daquela semana, o meu patrão recebeu uma chamada. Um major ligou de Washington e deu-lhe na cabeça por eu ter feito aquilo. E fê-lo prometer que eu não voltaria a fazer aquilo. Por isso, nunca mais voltei a enviar e-mails em massa através da ARPANET. Gary pode ter sido censurado pelo Pentágono, mas acho que ele merece um pouco de mérito por ter sido o pai do spam. Pode gravar este agora? Claro que pode. Deixe-me chamar o nosso especialista em gravações. É o dia das bruxas. Era isso que ia dizer. E qual é a mensagem? A mensagem é Gary Turk, pai do spam. O spam deve ficar em letras minúsculas. Gary, aqui tem. Muitíssimo obrigado. O pai do spam, parabéns. Obrigado. A ARPANET foi criada pelo Departamento de Defesa. A única forma de conseguirmos entrar era assinar um acordo a dizer que seguiríamos as regras. É aquilo a que chamamos hoje de um jardim privado. No entanto, a internet moderna é concebida de forma a não poder ser controlada de qualquer ponto, para que uma única pessoa não seja capaz de a desligar. E isto significa que uma única pessoa também não pode desligar o spammer. Assim sendo, desde que exista uma rede em algum sítio, que seja suficientemente corrompida, ou mais provavelmente, suficientemente negligenciada para deixar os spammers fazerem o que fazem, vamos sempre ter spam. Então a internet não tem ninguém para vigiar coisas como o spam, mas existem organizações que estão a fazer esse tipo de coisas. Existe uma série de voluntários que tentam fazer coisas anti-spam, mas o grupo de voluntários que é mais fiável e em quem todos confiamos são os meus amigos do projeto Spam House, em Inglaterra. Dirigem aquilo que é a chamada lista negra da Spam House, que é apenas uma lista de locais de rede de todos os piores spammers. Temos perto de 450 milhões de caixas de correio protegidas. A Spam House é uma organização sem fins lucrativos. Foi fundada em 1998 numa casa-barco no Tamisa. Mantém uma lista negra de domínios na internet usados pelo spammer.
Os ISPs podem usar esta lista para bloquear todas as mensagens provenientes destes domínios, cortando assim a ligação entre os spammers e as suas vítimas. A lista negra é tão eficaz que os spammers frustrados ameaçam regularmente a Spam House de morte e lançam-lhes ataques cibernautas. Estamos constantemente sob ataque e parte do nosso esforço é devido ao facto de termos de nos proteger. Não temos proteção nem mesmo ajuda do nosso próprio governo. Os spammers compilam os endereços de e-mail através do rastreamento. Os seus computadores ou programas virtuais rastreiam continuamente a internet, vasculhando os códigos das páginas web à procura dos endereços de e-mail. Mas os serviços da Spam House colocam armadilhas ao colocar endereços de e-mail falsos e, se algum e-mail for parar à armadilha, a Spam House fica a saber que foi enviado por um spammer que rastreou o endereço. Os nossos endereços armadilhados contra o spam nunca foram dados a ninguém e não foi dada nenhuma permissão para enviar e-mails para essas caixas de correio. Assim, podemos ter a certeza que tudo o que ia para aquelas caixas de correio era spam. Depois, a Spam House investiga a origem da mensagem e adiciona o spammer à sua lista negra. A lista negra também contém um dossiê detalhado das características de todos os spammers conhecidos, o que faz da Spam House os olhos e ouvidos do FBI e da Scotland Yard. As autoridades podem investigar a nossa base de dados para ver que tipo de medidas podem querer adotar para lidar com os spammers que violam a lei. Mas eu descobri que nem sempre precisamos da investigação de alta tecnologia para desvendar de onde vem o spam. E, por vezes, as pistas provêm dos sítios que menos esperamos. Um Rolex. O interessante aqui é que o spammer do Rolex revelou a sua localização. A Flórida tem sido o esquema central dos Estados Unidos desde que andavam a vender lotes de pântanos nos anos 20. Quando ficaram desprovidos das terras pantanosas, viraram-se para outras coisas. E a Boca Raton já há muito que tem uma reputação muito má por ter caldeiras telefónicas. Assim sendo, é mesmo o lugar mais natural para os esquemas de spam. Por acaso, a Flórida também tem uma lei muito generosa sobre falência, que diz que, independentemente do quão falido se está, nunca perdemos a casa. Na Flórida tínhamos o fenómeno dos falidos desonestos, que viviam em mansões palacianas, que eram intocáveis devido ao facto de eles terem gasto todas as suas posses na casa. Combater o spam é uma questão de baixa prioridade para as autoridades da Flórida, mas uma força que provocou impacto foi o furacão Andrew. Reza a lenda que os níveis de spam estavam a aumentar bastante e depois chega o furacão Andrew e de repente esses níveis descem, aparentemente devido à falha de energia na Boca Raton. E dado tudo o que vi da quantidade de spam que é enviada pela boca ou controlada através da boca, é realmente fácil de acreditar. Poderá então este Rolex que comprei na internet ser falso? Não olharam para as despesas da embalagem? Estou a ver que sim. Se for verdadeiro, vale cerca de $30 mil. Se for um Rolex, então é perfeito. São muito meticulosos na forma como manufaturam e montam os seus relógios. Estes não são diamantes, são uma imitação de diamantes, que é uma combinação de vidro com prata embutida. Também dá para ver que tem um autocolante a dizer fabricado na China. Isso não é um bom pronúncio, visto que os Rolex são fabricados na Suíça. É bastante fácil de ver que não é um Rolex. Nem tampouco é uma boa imitação. Espero que não tenha pago muito dinheiro por isto. Falando de forma realista, um relógio destes vale cerca de $50, tanto. Até agora, nenhum dos meus produtos de spam passaram os testes dos especialistas. Mas acho que isso não é de surpreender quando pensamos que os feirantes nos têm vindo a mentir desde o início dos tempos. Uma burla clássica que se tornou num spam moderno é o prisioneiro espanhol que teve início na Europa em 1588. Um nobre estava numa prisão em Espanha e precisava de subornar alguém para sair. Se lhe adiantarmos algum dinheiro, ele ficará eternamente grato e vai encher-nos de riqueza. É-lhe familiar? Sou a viúva de um ditador nigeriano falecido e tenho uma conta congelada com milhões de dólares. E se me ajudarem a recuperar o dinheiro, podemos dividi-lo. O prisioneiro espanhol reemergiu sob a forma da burla nigeriana 419. Foi chamado 419 porque era a secção do Código Penal nigeriano que trata das fraudes. A Nigéria é um país muito grande com mais de 100 mil milhões de pessoas e tem apenas um negócio, que é o negócio de petróleo. Mas uma vez que tem a gloriosa herança de ser uma ex-colónia britânica e muitas pessoas falam inglês, possuem uma economia de fraudes muito rica e profundamente desenvolvida. Em 2005, uma investigação resultou em mais de 300 detenções e a dissolução de uma rede de burlas de $1.000 milhões a operar de Espanha.
Ironicamente, os spammers são agora prisioneiros espanhóis. Estamos a assistir a esquemas financeiros provenientes da Nigéria. Provavelmente iremos assistir a outros tipos de esquemas financeiros. As pessoas nunca conseguem resistir. Resolva os seus problemas físicos e fique irresistível. Chegou o meu produto mais recente. Um kit para desenvolver o corpo e reduzir a gordura. $100 e em troca tenho 10 ligaduras tensor. Um creme adelgaçante que vai reduzir centímetros ao meu corpo. As calorias têm de ir para algum lado, não se limitam a desaparecer e se colocarmos um creme, acho que a ciência não pode demonstrar que o creme consegue derreter a gordura. Isto é mais do que um simples creme, até existe um fato para perca de peso. A dietista Rosie Schwartz tem dúvidas sobre a minha compra mais recente. 105 quilos. Sim. Vamos lá ver o que temos aqui. 109. 109 de peito. Cintura. É 109. 109 de peito e de cintura. Isso é completamente liso. É isso que dá o nome de tábua de engomar, não é? As minhas pernas parecem muito mais magras agora. E tem de embrulhar a sua cabeça? Essa é tradicionalmente uma zona gorda. Agora estou completamente embrulhado. Ou tão embrulhado quanto consigo, porque acabaram-se as ligaduras de tensor. Mas o próximo passo é permanecer assim durante 60 minutos e depois vemos o que acontece. Oh, meu Deus! Devo dizer que é uma declaração de moda e peras. Sabem sentir-nos ativos nisto. Muito bem, já passou uma hora e está na altura da grande revelação. Isto é mesmo nojento. Preciso de o medir agora. A cintura fica mesmo abaixo do umbigo. Abaixo do umbigo, 109. 109. E tinha 109. O peso está exatamente na mesma. Acho que sei o que está mais leve. Está bem? E é o quê? A sua carteira. A sua carteira está mais leve, Dave. Até agora o spam parece ser apenas um supermercado virtual para porcarias. Mas será que alguém já utilizou o spam para vender um produto no qual realmente acreditasse? Estamos em Nova York. Estamos aqui para falar com... Bem, de certo modo estamos aqui para falar com Jason Vale, mas não podemos falar com ele porque está na prisão. Por isso vamos sair com a mãe dele. Olá, Dave. Entre. Jason Vale era um sobrevivente de cancro que se tornou campeão mundial de braço de ferro. Ele acreditava que o seu cancro tinha desaparecido devido ao facto de estar a comer sementes de damasco que contêm amigdalina. A motivação de Jason de contar às pessoas sobre a amigdalina foi a sua própria cura. A forma como o seu tumor parou de crescer. Mas o Jason divulgou essa informação com spam. Tenho centenas e centenas de testemunhos. Todas estas pessoas disseram: o tumor diminuiu. Até funcionou com os animais. Os cães e os roedores, e devia ver algumas das histórias que recebi. Os cães deles encolheram? Os cães deles não encolheram, o tumor é que encolheu. Sim, porque isso seria estranho. O Jason foi processado pela AOL por fazer spamming, mas na realidade ele está na prisão porque a FDA o processou por afirmar que a amigdalina era uma cura para o cancro. Bem, aqui estamos nós em Brooklyn. Este é o centro prisional Metropolitan e não nos podemos aproximar mais de Jason Vale. A verdadeira acusação foi de desrespeito ao tribunal, porque ele desobedeceu à ordem do tribunal de não vender sementes de damasco. Caro Dave, há 25 anos estava no quarteirão do meu amigo a escrever nas paredes com giz. Todos os miúdos do quarteirão saíram num furor, a protestar contra o que estávamos a fazer. Mas sabem uma coisa? Meia hora depois, todas as paredes da rua estavam a ser escritas a giz por miúdos todos felizes da vida. Os mesmos que protestaram de forma veemente quando nós o estávamos a fazer. O Jason nunca tentou esconder o que andava a fazer. Os e-mails em massa e os pop-ups irritantes são algumas das formas mais poderosas que estas gigantes, como a MSN, usam para fazer publicidade aos seus clientes. Apesar disso, são os que fecham os caminhos a todos os outros. Com os melhores cumprimentos, Jason Vale.
Bem, muitas pessoas ficaram chateadas por receber e-mails não solicitados, mas ele achou que era uma liberdade de expressão e enviou a mensagem para as pessoas que, de outra forma, não teria chegado até elas. Muitos spammers afirmam que as suas mensagens são uma liberdade de expressão, mas se quisermos falar sobre a liberdade de expressão, só existe um sítio no mundo onde podemos ir. A Speaker's Corner, em Londres, Inglaterra, é muito parecida com a internet. Junta uma grande variedade de pessoas e ideias, permitindo-lhes interagir umas com as outras. Mas, contrariamente à internet, a Speaker's Corner já existia muito antes de surgirem os computadores. Acho que já decorre há cerca de 400 anos, mas claro que na altura era um lugar de discussões públicas que decorriam desde o século XIV e davam às pessoas o direito de fazerem um último discurso antes de serem executadas. Gosto da ideia deste lugar ser designado como um fórum de conversações, enquanto que a minha caixa de e-mail é um fórum para os meus amigos me enviarem mensagens. São as pessoas que escolhem vir à Speaker's Corner. São as pessoas que escolhem subir ao pódio. As pessoas escolhem sair de um sítio e ir para outro. É a escolha delas. Quando ligo o meu computador, não tenho qualquer escolha sobre as porcarias que lá aparecem. É essa a diferença. Mas como é que acabamos com o lixo? O governo dos Estados Unidos começou realmente a prestar atenção ao spam em 2003 e ocorreram duas coisas diferentes. Uma foi que a Comissão do Comércio Federal começou a concentrar-se sobre isso. Fizeram algumas audiências e os senadores apareceram e disseram que iam fazer qualquer coisa para travar o spam. What was a simple annoyance last year has become a major concern this year and could cripple one of the greatest inventions of the 20th century next year. O fórum reuniu os bons e os menos bons. I've been in the email marketing business about 7 years. I originally got in... Bill Wagner intitula-se um comerciante de e-mails, mas a Spam House tem um termo diferente para aquilo que ele faz. You know, when I hear the word spam all the time, I think of evil, people trying to scam you, okay? Spam and email marketing are completely different things. O Bill sente que a sua profissão é mal entendida. Por isso concordou em contar-nos a sua versão da história. O que quer dizer que me vou encontrar com um suposto spammer. De acordo com a Spam House, no seu auge, o Bill estava a enviar cerca de 16 milhões de e-mails por dia, a partir daqui, do seu centro de operações. Las Vegas é uma cidade de luz que provavelmente usa mais eletricidade do que a internet inteira. Mas vende muitos dos mesmos produtos que estão disponíveis online. Um caminhão cheio de strippers. Las Vegas está unicamente relacionada com o vender de um sonho. E não existe cenário mais propício para nos reunirmos com um spammer. No entanto, agora que já estou em Las Vegas, o Bill parece estar um pouco menos disposto a falar. Liguei-lhe algumas vezes esta manhã, não sei se já está acordado, são cerca de 1h30 da tarde. Marquei esta entrevista há poucas semanas e o tipo simplesmente não retribui as minhas chamadas. William Wagner, there, I'm in the phone book Las Vegas, Nevada. I'm not hiding from anybody. A lista telefónica não ajuda muito. Conseguimos arranjar um número de telemóvel. Ligo-lhe em breve, já deixei 2 mensagens antes. Espero que receba estas. Obrigado, Bill. Now, spammers are people that are hide from people. Está a tocar? E foi para as mensagens. Estamos à espera que nos ligue para nos encontrarmos para a entrevista. Se me puder ligar, seria ótimo. Pelo menos há pessoas que vivem aqui. Bill Wagner, onde está? Now, spammers are people that are hide from people. I'm not hiding from anybody. Tem medo de alguma coisa? 3 horas mais tarde. Peço desculpa, o meu advogado aconselhou-me a não estar presente. Tenha uma boa estadia em Vegas. Bom, isto mostra que os spammers valorizam o seu anonimato e eu queimei a minha careca para nada. Não recebi muito destes spammers, a não ser uma grande quantidade de produtos falsos. Começo a duvidar da segurança do comércio eletrónico. Sim, quero reduzir o limite de crédito no meu cartão, porque fiz algumas compras online. Sim, estava a comprar uma coisa para um amigo meu. Por que é que os spammers não querem dar a cara? O principal motivo deve-se ao facto de aquilo que fazem ser ilegal em muitos lugares. Todos detestam o spam e se forem o tipo que todos detestam, então não querem tornar-se visíveis. Então como é que os grandes conseguem apanhar estes spammers anónimos? Faço investigações em nome da AOL e dos grandes ISPs, essencialmente rastreio e identificação de spammers. Começa-se por olhar para a totalidade do que entra pelas portas e depois pega-se nisso e olha-se para aquilo a que chamo de impressões digitais. Tenta-se encontrar padrões no e-mail e depois usam-se esses padrões para tentar estabelecer quem é o peixe graúdo que vale a pena perder tempo para tentar apanhar. Sei como funcionam as impressões digitais humanas, mas o que é a impressão digital de um e-mail?
Tal como em qualquer outro tipo de crime, são todas as provas deixadas para trás que podemos usar para tentar identificar quem é o criminoso e normalmente é uma base de dados da internet. É um endereço de IP, um endereço de e-mail, um remetente, o nome de um domínio. Por vezes podem ser palavras idiosincráticas, palavras mal escritas. Por exemplo, existem apenas algumas formas de cometer erros ortográficos. É escrever pênis. Então não se trata apenas de mau inglês. Os spammers escrevem deliberadamente de forma errada para evitarem os filtros, mas isso pode identificá-los. Acabamos por reparar que um determinado spammer o faz sempre da mesma forma. Isso pode ser uma impressão digital que podemos tentar localizar. Olhar para os remetentes é particularmente difícil devido à diversidade do spam efetivo. Muitas vezes as pessoas, quando olham para a caixa de correio, ficam com a sensação de que os e-mails vêm de todo lado. É muito mais fácil e eficiente concentrarmos naquilo que eles estão a tentar vender. O que é que o spammer quer que nós façamos? É exatamente da mesma forma que apanhamos os raptores. Os raptores dizem que podemos recuperar a criança se nos encontrarmos com ele no parque, ao pé de um carvalho, por volta do meio-dia. Bem, é assim que o apanhamos e esperamos para ver quem aparece com a criança. E por isso, fui até a um carvalho. A teoria do John é boa. E foi exatamente o que o estado da Pensilvânia fez quando quis prender alguns spammers. Estamos em Harrisburg, na Pensilvânia. Estou no escritório do Promotor-Geral e estamos prestes a conhecer um dos mais formidáveis combatentes de spam do mundo. Quando Catherine Silcox se deparou com uma fábrica ilegal de diplomas que vendia licenciaturas fraudulentas, decidiu dar-lhes uma lição. Trinity Southern University é o nome do site da internet. Como podem ver, tem fotografias de pessoas que parecem estar a assistir a aulas. Esta universidade não existe. A Trinity Southern não era apenas spamming. Estavam a dar a sensação de que o spam que enviavam vinha do Senado do Estado da Pensilvânia. Se acreditássemos que vinha mesmo do Senado, teríamos aberto o e-mail para ver a publicidade ao site. É óbvio que isso criou alguma má-fé. Para Catherine, aquilo cheirava-lhe a esturro. Por isso, recrutou um agente secreto para comprar um diploma. Este é o Colby? Inventámos algumas experiências e um currículo para o Colby e juntámos tudo. Então o Colby, na verdade, não estava qualificado para obter um diploma. O Colby nunca tinha posto o pé na escola, portanto... Anda cá, Colby. Ele é um pouco tímido. Pode segurar a gaiola? Eu seguro na gaiola. Isto é como levar o Colby ao veterinário, algo que ele não gosta de fazer. Anda cá, Colby. Pedimos um diploma de bacharel em contabilidade. O Colby recebeu um diploma de mestrado de administração de empresas. É um gatinho inteligente? Ficaste feliz por receber o teu diploma? Quando recebi o e-mail a dizer que iam atribuir ao Colby o diploma, fiquei completamente surpresa e chocada. Entusiasmada ao mesmo tempo. E que o promotor-geral não ficaria satisfeito quando um criminoso é suficientemente burro ao ponto de vender provas ao seu gato? Há uma opção em que por $99 nos enviam a certidão de aptidão. Por isso pedi uma cópia da certidão do Colby. Fiquei bastante surpreendida quando vi que o Colby tinha conseguido uma média de 3,5. Esta é a Universidade McGill, em Montreal. Foi aqui que estudei. Agora vamos dar uma vista de olhos à certidão. O gato teve um A em Economia e eu tive um B. Marketing, o Colby teve um A, eu tive um B. Contabilidade, o gato teve um A e eu um B+. Resumindo, o gato parece ter-se dado melhor na escola do que eu. Por isso, graças ao Colby, os spammers, Craig e Alton Poe foram considerados culpados e obrigados a pagar uma multa de cerca de $300 mil. Mas mantém-se uma questão. O que aconteceu aos outros diplomas que foram vendidos? Recebemos muitos telefonemas de empresas que estavam a investigar os seus empregados que possuem diplomas da Trinity Southern. A investigação revelou que um doutor proeminente, um cientista e um professor universitário se encontram entre os compradores de diplomas da Trinity Southern. A minha preocupação é que quando entramos na sala de urgências e vemos um médico que não conhecemos e está um diploma na parede, será que é um diploma obtido através de 5 anos na Universidade de Medicina ou um diploma de $50 daquelas fábricas de diplomas? Os riscos são muito altos. A era da informação é boa, mas isto está a destruí-la. Queremos protegê-la antes que seja destruída. E foi por isso que, em 2013, os Estados Unidos aprovaram a lei CAN-SPAM.
A CAN-SPAM é uma lei federal dos Estados Unidos que basicamente criminaliza o spam, levando a comunidade do spam a dividir-se em dois grupos. Aqueles que basicamente decidiram vou deixar de fazer isto, e aqueles que decidiram que se iriam tornar criminosos na internet, uma espécie de ladrões de bancos que decidiram que agora têm de colocar máscaras de esqui cada vez que vão ao banco porque sabem muito bem que estão a violar a lei. Sinceramente, não entendo o que se passa, porque acho que apanharam a pessoa errada. A internet é muito vasta e não sei mesmo o que se passou. Não fiz nada de errado. Já não penso que a comunidade profissional de spam é de certa forma diversificada. Se formos um spammer profissional, acho que vamos fazer o que for necessário para ganhar dinheiro. Acho que, em consequência disso, os spammers tiveram de se tornar mais engenhosos acerca de quem abordam e da forma como abordam as pessoas. A CAN-SPAM diz que é ilegal enviar mensagens com assuntos falsos e caminhos de retorno falsos. Também exige que os consumidores tenham a possibilidade de fazer um opt-out ao receberem o spam. Infelizmente, este é o maior ponto fraco da lei. Se me pedir para lhe enviar um e-mail, optou por ficar na minha lista de endereços. Enquanto que, se eu simplesmente lhe forçar um e-mail, até me implorar para parar, estou a exigir que você faça um opt-out. Pelo menos nos Estados Unidos, os panfletos publicitários nas caixas de correio são todos opt-out. E o único motivo por não estarmos mais inundados do que já estamos com isso é que cada panfleto custa 50 cêntimos. O e-mail é de graça, por isso o problema com o e-mail opt-out é que não existe uma forma de o controlar. Os Estados Unidos favorecem os interesses dos negócios ao usarem o método de escolha de opt-out, mas países como a Austrália protegem o consumidor ao usarem o método opt-in. Devo dizer que temos felicitado frequentemente os australianos devido àquilo que têm alcançado. A Austrália tem as leis mais rígidas de spam do planeta, o que não é de surpreender de um país que também tem o rugby mais duro. À medida que as autoridades americanas começaram a controlar mesmo o spam, um dos maiores perfis a ser eliminado era Jeremy Jaynes. And here's the spam quarters. Jeremy in his little office. Ele enviava 3 partes principais do e-mail e isto era uma das mensagens. Era uma forma de angariar dinheiro que supostamente nos ajudava a arranjar ações baratas onde pudéssemos investir para ganhar dinheiro. A Penny Stock Picker é a frase técnica para comprar e depois vender. O que fazem é comprar uma grande quantidade de ações, digamos por 3 cêntimos, e depois enviam um spam a dizer esta ação está mesmo em alta e vai subir até aos 23 cêntimos, que depois vendem aos palermas, que depois tentam vendê-las uns aos outros e voltam a descer para os 3 cêntimos. É um esquema clássico que remonta a 1800. Isto é uma lista de endereços que ele forneceu quando registrou os nomes dos domínios. Disse que a empresa dele se chamava Manor Ops e que se encontrava na morada 6458 Creedmoor Road. Mas se formos até esse endereço podemos ver que se trata de uma árvore. Este é outro endereço e agora podemos ver que o negócio melhorou, pois passaram de apenas uma árvore para uma floresta inteira. Desta vez parece que foram mesmo capazes de comprar propriedade privada, um carro abandonado. As autoridades seguiram o rastro de Jaynes e foram dar até ao seu apartamento. Confiscaram computadores e routers, uma grande quantidade de CDs e DVDs que continham endereços de e-mail e outras provas físicas. Temos aqui notas escritas à mão que foram recuperadas de um caixote de lixo que pareciam conter referências às várias tarefas que teríamos de fazer se quiséssemos ser um spammer bem-sucedido. Uma das coisas encontradas nos computadores foi o texto do e-mail que se parecia com o spam da Penny Stock Picker. Por isso, tínhamos uma ligação evidente entre aquilo que a vítima via e a mensagem de texto que foi encontrada dentro do computador do acusado. Jaynes foi considerado culpado e sentenciado a 9 anos de prisão. Nos últimos 2 anos temos assistido a um maior êxodo e acho que isso se deve aos esforços realizados pelas autoridades. Então, se é cada vez mais difícil ser um spammer na América, de onde vem todo este spam? Existe uma grande corrente de spam que vem da Rússia, da Ucrânia, da Roménia e, de certa forma, provém de todos os países em que o governo não é tecnologicamente sofisticado ou simplesmente o governo não consegue controlar um ambiente bastante complexo. Quer acreditem, quer não, existe um refúgio para os spammers que é muito, mas muito mais próximo dos Estados Unidos. O Canadá tem leis contra a fraude, obscenidade e invasão de privacidade, mas carece de uma lei universal contra o spam.
Muitas outras jurisdições estão claramente a mostrar-se mais agressivas contra os spammers. Por isso, os spammers procuram um local onde se possam estabelecer. E se conseguirem encontrar uma jurisdição que esteja tremendamente ligada e que não tenha leis anti-spam muito agressivas, então será o sítio ideal para o fazerem. Temos a ligação, mas não temos as leis. E é por isso que o Canadá corre o sério risco de se tornar num refúgio para o spam. O Governo está a seguir na direção correta? O Governo criou uma força de intervenção nacional para lidar com esse problema. Chegámos à conclusão que existe a necessidade de dar um maior ênfase ao spam e recomendámos que o Canadá avançasse com uma lei anti-spam específica. Infelizmente, atravessou-se no caminho uma eleição, por isso não temos a certeza absoluta do que o Governo irá fazer com estas recomendações. A internet transformou mesmo o mundo numa comunidade muito mais pequena. Enquanto que antigamente os ladrões tinham de ir fisicamente até à nossa porta para nos roubarem, os ladrões atuais só têm de entrar no nosso computador. Neil Schwartzman é um anti-spammer canadiano. Atualmente, a maior indústria em crescimento no spam é o phishing. Quando recebemos um spam que parece vir do nosso banco ou do banco de alguém, isso é phish. O que está a acontecer é que o mal da fita está a fazer-se passar pelo nosso banco para tentar persuadir-nos a ir à página de internet dele, que se parece com a do nosso banco, e fazer um login, e como é normal, precisa de reconfirmar a sua palavra-chave. Se dermos o nosso PIN e o número do nosso cartão bancário, somos responsáveis pela quantia que eles possam vir a remover da nossa conta bancária. Até à data, a maior parte dos bancos têm sido suficientemente generosos a cobrir as perdas, mas isso é unicamente por interesse próprio. Não querem que ninguém saiba que as pessoas perdem dezenas de milhares de dólares das suas contas bancárias. O que torna isto realmente assustador é o facto do Neil me ter mostrado um site onde qualquer pessoa pode comprar um kit de phishing por cerca de $200. Podemos ver que existe um banco aqui que se chama SunTrust. Podemos fazer um phish através do PayPal, da eBay. Basicamente, o que estamos a ver aqui é tudo o que precisamos. Uma lista de endereços de e-mail e uma lista de gráficos. E podemos enviar o nosso phishing spam e depois receber o nosso dinheiro. A não ser que as nações se unam para lutar e levar os spammers à justiça, a internet vai continuar a ser uma espécie de oeste selvagem. A internet cresceu de forma tão rápida, tal como as velhas cidades do oeste. Imagino que se constrói uma cidade inteira de dia para a noite e não se coloca nenhuma fechadura nas portas nem nas janelas. Um dos problemas com a atual era dos computadores é que as pessoas não tomaram consciência do tipo de problemas graves que este tipo de invasões está a provocar. E como é que travamos todo este crime? Gosto de fazer a analogia do spam com a marihuana dos crimes da internet. Na verdade, é o crime inicial que a maioria das pessoas utiliza para conseguirem realizar crimes informáticos mais substanciais e que provocam danos maiores. As autoridades estão a perceber-se de que se concentrarem em suprimir o spam enquanto atividade criminal, também serão bem-sucedidos em pôr um fim noutros tipos de crime na internet. Então o que precisamos é de um xerife que consiga limpar a cidade da internet. We need to make sure that people who are doing these illegal actions, they are brought to account. At the same time, we need to make it dramatically more difficult for these people. Porque neste momento os spammers podem surpreendê-lo, penetrar no seu computador e enviar spam através da sua caixa de correio sem que você saiba. Mas como é que fazem isso? A Universidade de Calgary oferece um curso de combate ao spam. O professor John Aycock explica. Digamos este boneco é você e que este aqui é o spammer mau. Se o spammer enviar diretamente para si um e-mail, então o e-mail entra na internet e vai para o seu computador e é muito fácil de ver quem enviou isto, pois basta ver quem entrou em contacto consigo. Agora, com a avó que está aqui em cima, o computador dela poderá ter um worm, por isso, em vez de lhe mandar o e-mail diretamente, o que acontece é que o spammer envia através do computador da avó e agora assim, de repente, o e-mail parece ter vindo do computador da avó. O computador da avó tornou-se num zombie. Um zombie é um computador que é controlado remotamente por um tipo mau, sem o conhecimento do dono do computador. Existem algumas maneiras dos zombies conseguirem entrar no nosso computador. A maneira mais antiga é de um vírus chegar via e-mail. Distraem as pessoas com mensagens engraçadas e, quando se abre a mensagem, isso infecta o nosso computador.
Atualmente, o software maligno pode basicamente saltar de computador em computador e damos-lhe o nome de worms. Podemos ter exércitos de zombies e, por vezes, são chamados de botnets devido à forma como os controlamos. Como sabemos, temos um zombie. Se o nosso computador começar a ficar esquisito e lento, o mais provável é termos software a correr no nosso computador que não fomos nós que o instalamos. Há alguma forma de pararmos os zombies? Tenho a impressão que vou ter de deixar a solução para os problemas dos zombies nas mãos do Bill Gates, porque a razão por termos tantos zombies deve-se ao facto de a maior parte das pessoas trabalhar com Windows e este ser muito fácil de sabotar. Então o Bill está a combater o spam enquanto o Windows lhe dá força. We need to make it dramatically more difficult for these people. Talvez tenha sido por isso que a Microsoft recusou o meu pedido para uma entrevista. Existem literalmente milhões e milhões e milhões de computadores em rede por todo o mundo que podem ser controlados em qualquer altura por tipos maus que estão noutros locais. E temos sorte porque normalmente a pior coisa que costumam fazer é enviar spam, porque as outras alternativas e possibilidades são verdadeiramente assustadoras. Conseguem mandar facilmente abaixo uma rede inteira através do exército zombie. Da mesma forma que um exército de zombies pode enviar milhões de spam para milhões de utilizadores, esses zombies podem reunir-se e dirigir todo esse tráfego para um único utilizador, inundando-o com dados até ficar demasiado sobrecarregado para conseguir funcionar. Basicamente, os maus da fita podem correr com quem eles quiserem da internet, o que significa que temos problemas de extorsão. Os maus da fita enviam-nos uma carta a dizer que site bonito seria muito mau se desaparecesse. Paga-nos, se não... Como é lógico, será que isto poderá propagar-se para o terrorismo virtual? Da mesma forma que conseguem destruir qualquer página de internet, também o podem fazer uma central elétrica ou uma empresa. As oportunidades para fazer este tipo de coisas são bastante assustadoras. Parece que o spam é apenas a ponta do iceberg e o futuro parece ser gélido. Será que podemos fazer alguma coisa? O spamming não é fundamentalmente um problema técnico, é um problema social. Enquanto houver pessoas dispostas a enganar, continuarão a existir todos estes problemas com spam e softwares malignos. Acho que enquanto as pessoas quiserem aumentar o pênis ou aumentar partes do corpo, haverá sempre alguém disposto a vender-lhes isso. E há alguém que compra. Encaremos os factos. Se ninguém comprasse curas miraculosas, o spam não existiria. Neste momento estamos a passar por Lancaster, na Pensilvânia, a terra dos Amish. Estas pessoas não têm problemas com o spam, possuem o derradeiro sistema de filtragem. Não acreditam na internet, o que provavelmente significa que têm muito mais tempo para aproveitar a vida e desperdiçam menos tempo a apagar spam. Sabem, um mundo sem spam é, na verdade, muito bonito. Versão portuguesa via satélite.